E veja agora um discurso forte que o presidente Jair Bolsonaro fez, mandando ali um recado direto para um ministro do STF, e realmente a paciência do capitão já passou dos limites e, faltando poucos dias para as eleições, é preciso o povo brasileiro ficar de olhos abertos. Veja agora esse discurso de Bolsonaro, e o que ele falou é de cair o queixo. Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, né, tem um currículo invejável, que aquele inquérito aberto em novembro de 2018, Felipe Barros, tivesse o seu deslinde, né? Queremos o seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, né? Se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que há de melhor nas Forças Armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram. Nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. Assim como o pessoal quer dar ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imagine chegando aqui um americano, um japonês, um angolano, um sueco. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando. De longe o cara apertar o botão e de repente à noite sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa? Que legalidade? Que segurança? Ele pode dizer que com que segurança aconteceram aquelas eleições? Nós queremos transparência. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas. A discussão no parlamento é a mesma coisa. Não pode um grande líder lá, ou até o presidente da Câmara apertar um projeto, tem que ser aprovado sem mudar nenhuma vírgula. Não existe isso. Temos uma tecnologia dos anos 96. O ministro Barroso disse que desde 96 nada foi comprovado de falsificação ou de fraude. Ora, as eleições de 2014, o PSDB contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão da auditoria? A urna é inauditável. Pronto. As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis? Por que confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Pode um deles vazar esse relatório? Pode. Por que não pode? Eu não acredito, mas pode. Agora, se vazar, vai comprometer as eleições? Se vai comprometer, é sinal que as urnas não são inexpugnáveis. E olha, geralmente o chefe do executivo trabalha para fraudar uma eleição. Essa informação que nós temos na história de vários países. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos a confiança. Queremos que o senhor João e a dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. Falam tanto que eu interfiro. O Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né? Mas dá a entender que era eu. As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Igual aquela quando estava na Rússia, tratando de fertilizantes, e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Isso não é um papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo? E quando se fala em interferência, o que ele foi fazer dentro da Câmara?
encontrando com líderes que a verdade é essa. Trocaram os integrantes da comissão para que o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário, ganhamos no voto, mas perdemos, porque não tivemos o número de votos 308 suficiente. Isso é interferência. Agora, você não pode falar nada sobre eles. Eles estão comandando o Brasil, não são todos, obviamente, do STF, né? Mas alguns lá mandando no Brasil e desmandando. Não podemos criticá-lo. Como disse o Ulisses Guimarães, não era simpático a ele, né? Mas disse lá que a Constituição podia ser criticada, podia ser emendada, mas descumprida jamais. Está o artigo 53, não está escrito lá na forma da lei, não depende de uma lei complementar. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país. Salomão, né, pediu sabedoria, isso mesmo? Eu sempre pedi mais do que isso para ele. Eu pedi também força para resistir e coragem para decidir. Alguém acha que é fácil eu decidir? A graça do deputado Daniel, não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. O que vai sobrar para mim? Se aprovar lá, duas coisas. Respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do Executivo, administra o país, porque não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar, vai ser uma balbúrdia no campo. Agora, os poderes existem para ser respeitados, não é para um mostrar que é mais forte do que o outro. Eu tenho dito ao longo dos últimos meses, temos poucas pessoas aqui, nessa Praça dos Três Poderes, que mandam muito. Mas nenhuma delas pode em tudo. Nenhuma. E eu quero... Quando estava falando, os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Um parlamentar aqui falou que o decreto vai ser cumprido. O que eu tenho falado é o seguinte: o decreto é constitucional e será cumprido. Também um parlamentar disse aqui: no passado se anistiavam bandidos, agora a gente anistia inocentes. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira, mesmo levando-se em conta as palavras que ele proferiu. É liberdade de expressão. E quem porventura se vê prejudicado, ameaçado, ofendido, entra na justiça. Esse é o caminho certo para as coisas. E pelo que eu sei, a punição jamais será a prisão. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um urra, valeu. Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário, temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. E tenho certeza absoluta, tudo se renova nesse país. Renova o legislativo, quando se muda o executivo, todo mundo, o judiciário com o tempo, né? E assim nós vamos aperfeiçoando a nossa democracia. Jamais retroceder, ainda mais por vontade de 1, 2 ou 3 pessoas. Quai, seu app de vídeos curtos.